noite. Falta de medicamento. Pacientes diagnosticados com doença rara sofrem sem remédios da farmácia de Minas. Violência nas ruas. Mais 2 ônibus são incendiados na capital. Já são 15 só neste ano. Reta final. Campanha de vacinação termina nesta sexta-feira e meta de imunização dos grupos de risco ainda não foi cumprida. Semana da Conciliação, mais de 900 audiências são realizadas em Minas para evitar processos longos na Justiça. Crise financeira. Mais um hospital da capital cobra verbas do SUS para manter funcionamento. Pacientes diagnosticados com doenças raras sofrem com a falta de remédios nas farmácias do estado. Desde outubro do ano passado, a Secretaria de Saúde não distribui alguns medicamentos. Isso pode provocar o comprometimento neurológico, afetando principalmente a fala e os movimentos. Iago tem 15 anos. Há 7, ele foi diagnosticado com NPC, uma doença progressiva e neurodegenerativa muito rara, na qual o organismo não consegue metabolizar corretamente o colesterol e outras gorduras. A doença não tem cura, mas este medicamento, que custa quase R$30 mil a caixa, consegue estabilizar os sintomas. O problema é adquirir o Miglustat pelo SUS, só entrando na Justiça. Não foi fácil, aí nós teve que entrar na Justiça, né? Teve que ser judicial mesmo para poder conseguir ganhar o remédio. Fora assim não ganha, não tem. Mesmo com a ordem judicial, Rosângela tem dificuldades de conseguir o medicamento porque o Estado diz não ter dinheiro para comprar. O remédio que eles têm está no final. Depois que ele acabar, a família não sabe o que fazer. Eu peço que eles venham, né, cumprir aí com a obrigação dele, que acaba sendo uma obrigação, né? Porque eles gastam dinheiro com tanta coisa à toa e o que, na verdade, a gente está precisando não está tendo, né? A Secretaria de Saúde do Estado confirmou por meio de nota que o medicamento usado para o tratamento de NPC só é liberado mediante ordem judicial e que, nesse momento, ele está em processo de compra. A Secretaria também informou que trabalha junto com a Secretaria de Fazenda para regularizar a situação, considerando a disponibilidade financeira. De acordo com este médico, o medicamento estabiliza o avanço da doença. O neurologista infantil ainda alerta que a falta do remédio, além de piorar a situação, ainda pode levar o paciente à morte. Vai ter uma piora progressiva do equilíbrio, da coordenação motora, com a frequendotaxia que tem, distúrbio de deglutição, começa a engasgar. Com esse engasgo é muito comum acontecer pneumonias, principalmente pneumonias aspirativas, até chegar um ponto que o paciente vem a óbito. E subiu para 15 o número de ônibus incendiados só neste ano aqui na capital. Mais 2 veículos sofreram a ação dos bandidos durante a última madrugada. Nós vamos conversar agora ao vivo com Igor Calian, que tem mais informações, mais detalhes. Boa noite, Igor. Olá, Luciana Viana. Boa noite para você, para todos que acompanham o jornal Band Minas. Bom, Luciana, a gente volta a falar, mais uma vez neste ano, sobre ônibus incendiados. Como você disse, já chega a 15 aqui na capital mineira, só em 2017. Na noite de ontem, nessa madrugada, foram mais 2 veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um coletivo da linha 314-314 foi incendiado na noite de ontem por 2 suspeitos no bairro Santa Helena, região que fica aí do Barreiro. O pessoal de casa já pode, inclusive, acompanhar algumas imagens desses ônibus incendiados. O outro veículo é um micro-ônibus de uma linha suplementar que também foi queimado nesta madrugada no bairro São Gabriel, que fica na região nordeste aqui de Belo Horizonte. E a suspeita são que os 2 ônibus tenham sido incendiados de maneira criminosa. Por nota, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que está acompanhando os 2 casos, Luciana. Ok, vamos aguardar então, a conclusão dessas investigações da Polícia Civil. Obrigada, Igor. Boa noite para você. E termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe promovida pelo Ministério da Saúde. Até agora, 65% do público-alvo já foram vacinados, mas o número ainda é considerado baixo, já que a meta é atingir 90% do grupo de risco. Na reta final da campanha, tem muita gente correndo para o posto de saúde. Eu até dei esse vacilo aí de deixar para o final, né? Mas é muito importante. Eu
porque sou pós-gestacional também, só tenho 1 mês que tive neném, e ela porque por causa da idade também, né? Eles estavam doentes, a gente tem que esperar sarar para poder vacinar. Deixar de vacinar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim que eles sararam, nós estamos aqui. A campanha começou no dia 17 de abril e a meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% do público-alvo até a próxima sexta-feira. Mas, ao contrário do que aconteceu em 2016, este ano a adesão está baixa. Há 2 dias para o fim da campanha, 67% do público-alvo recebeu a vacina em Belo Horizonte. Para a população acima de 60 anos, nós já estamos com 74%, mas ainda longe de atingir os 90%, que é o necessário para manter a doença sob controle. Agora, chama a atenção da gente a baixíssima cobertura vacinal em relação às crianças, principalmente as crianças de 2 a 4 anos de idade, onde nós estamos apenas com 34%. Pais, cadê os seus filhos para vacinar? Lembrando, acho que é importante estar falando disso, né? O vírus influenza, ele está circulando. O que chama ainda mais atenção é que a adesão no que se refere às crianças, na faixa etária de 2 a 4 anos, apenas 38% receberam a dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, 25 casos de contaminação pelo vírus H3N2 já foram confirmados em Belo Horizonte e 3 pessoas morreram por complicações da doença. Depois que a gente recebe a vacina, a proteção ela só vai se dar, ela começa a se dar depois de 15 dias de receber a vacina. Mas o pico máximo de proteção, ele só vai ser atingido depois de 1 mês e meio. Então, por isso que a campanha começa em abril, para que em junho, na entrada do inverno, todos nós estejamos com o máximo de proteção dessa vacina. Lembrando que fazem parte do grupo de risco idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, trabalhadores de saúde, mulheres até 45 dias após o parto e professores. Segundo dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, Minas Gerais tem 65% do público prioritário vacinado. As crianças também aparecem com uma cobertura ainda menor do que o esperado, com 50% de imunizações. A transmissão do vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou respirar. A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus, recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A gente faz um apelo para que a população não deixe para a última hora sua vacinação, né? Que faça isso o mais rápido possível, porque o inverno já está aí, né? E é importante que todos nós passemos o inverno com o pico máximo de proteção da vacina. E 3 homens foram presos, suspeitos de explodirem uma agência bancária na madrugada desta quarta-feira. Os detalhes depois do intervalo. E ainda, pelo menos 900 audiências de conciliação em processos trabalhistas estão agendadas para o mutirão que acontece aqui na capital nesta semana. A gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. Três suspeitos foram presos, eles que explodiram uma agência bancária na madrugada desta quarta-feira. A agência ficou completamente destruída e quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Silveira. Olá, Marcelo, boa noite. Olá, Luciana, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa agência é uma agência que fica na cidadezinha, né, de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, bem próximo com a divisa do Espírito Santo. A explosão, como você bem disse, fez com que o banco ficasse completamente destruído. A Polícia Militar informou que após o crime, os suspeitos foram identificados. Quando os militares chegaram à casa de um deles, o homem pulou o muro e começou a atirar nos policiais. Eles revidaram e o suspeito acabou sendo baleado. O segundo indivíduo foi preso na mesma residência, enquanto o terceiro foi localizado na casa de uma tia. O homem baleado foi levado ao hospital, precisou passar por uma cirurgia, mas não corre riscos. Nenhum militar ficou ferido na ação, Luciana, que contou também com a rapidez da Polícia Militar e a ajuda, claro, das câmeras de segurança dessa agência que fica em Carlos Chagas, uma cidade bem pequenininha de apenas 20 mil habitantes, mas que teve a ação rápida da polícia no combate a esse crime que cresceu muito em Minas Gerais, né, Luciana? Eu volto com você aí no estúdio. Sim, infelizmente. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Boa noite para você.
E acontece agora uma manifestação no centro da capital mineira contra o governo do presidente Michel Temer. Os escândalos da política envolvendo mineiros, né? E nós vamos então para a Praça 7, onde está o repórter Diogo Ramalho. Olá, Diogo, boa noite. Qual é a situação de momento? Boa noite para você, Luciana. Boa noite para todo mundo. Centenas de manifestantes se reuniram na Praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte, e agora descem em sentido à Praça 7. Com palavras de ordem, o nosso cinegrafista Cláudio Schnaga vai mostrar ali bem à frente vários manifestantes, também um caminhão de som quase já chegando à Praça 7. Manifestantes que gritam palavras de ordem contra a corrupção no governo, também contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Luciana, a manifestação já cresceu em cerca de 1 hora. Começou com cerca de 200 manifestantes e agora as informações é de que mais 100 pessoas já chegaram ao movimento aqui no centro da capital. Ok, obrigada, Diogo, pelas informações. A gente acompanhou o Diogo, a gente vê que a manifestação ela é pacífica, não é? Ao contrário do que acontece neste momento em Brasília e no Rio de Janeiro. Nós voltamos ao longo da nossa programação, trazendo para você a atualização em relação a essa manifestação, esse protesto que acontece em algumas capitais do país, inclusive aqui em Belo Horizonte. E pelo menos 900 audiências de conciliação em processos trabalhistas estão agendadas para o mutirão que acontece aqui na capital nesta semana. O objetivo é solucionar e dar agilidade aos processos por meio de acordos entre os patrões e os empregados. Com a ação, o Conselho Superior da Justiça Trabalhista quer pacificar as relações interpessoais. Marlon e Ivair vieram tentar uma conciliação. O reclamante ajuizou a ação sozinho, sem assessoria de um advogado. Foi dada a sentença, o processo foi para a nossa contadoria para apuração do valor devido. Uma vez homologado, o empregador, que também não tinha assessoria de um advogado, apenas pediu o parcelamento do débito. A audiência foi rápida e as duas partes saíram satisfeitas. Deu tudo certinho, ele concordou com o acordo e, graças a Deus, vai dar tudo certo. Agora ficar tranquilo e bola para frente. Até o dia 26 de maio acontece a 3ª Semana Nacional de Conciliação. Em Minas Gerais, 8 mesas promovem acordos em audiências de processos que tramitam nas varas trabalhistas e outras 3 de processos que estão em grau de recurso na 2ª instância ou no Tribunal Superior do Trabalho. Além de intensificar os acordos, a semana promove a conciliação como uma forma mais rápida de buscar uma solução entre as partes. É uma espécie de multirão em que são incluídas em pauta milhares de audiências exclusivamente para tentativa de conciliação. O Tribunal Regional do Trabalho está aberto para realizar as audiências de conciliação durante todo o ano. O que nós temos tentado fazer é trazer uma mudança de cultura mesmo para a sociedade, para que se entenda a importância de as próprias partes construírem a solução dos seus processos, o que é muito bom não apenas para as próprias partes, mas para o Estado, para a União, em razão da economia de dinheiro público nesses casos em que são celebrados acordos. E a gente fala agora de política, por isso está aqui no estúdio Orion Teixeira. Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite, telespectadores. Bom, Orion, essas delações da JBS trouxeram que quase 2.000 políticos, né? Eles foram corrompidos, aceitaram propina e pelo menos 30 deles são mineiros. Uma vergonha para Minas Gerais, uma vergonha para a política e a ética no país. Pois é, Luciane, a cada revelação feita, o país está pegando fogo, como vimos aí na capital federal, e descobrimos agora que não eram as empreiteiras como a Odebrecht, a OAS, mas sim a JBS, uma empresa do ramo da carne, a maior doadora eleitoral do país, tanto de maneira legal como ilegal. A distinção entre uma coisa e outra é um problema para o judiciário. De acordo com as delações feitas, cerca de 1.800 políticos receberam algum dinheiro da JBS. Destes, 30 foram os mineiros. Entre eles, podemos destacar aí o senador Aécio Neves, do PSDB, o governador Fernando Pimentel, do PT, 24 deputados federais dos 53, a maioria deles nega irregularidades. E acontece que, a partir daí, o judiciário vai distinguir o que foi legal e o que não era ilegal. O lamentável em tudo isso, Luciana, como você disse, descobrimos que os políticos que nós elegemos recorreram, além do nosso voto, à influência aí negativa, como se viu, do poder econômico.
Agora, uma outra coisa que também, uma outra situação que vem ganhando aí os noticiários nessa semana é a questão da venda de imóveis do Estado, né, pelo governo. Como é que está essa situação lá na Assembleia, Orion? Olha, Luciano, o governo resolveu reagir com seus aliados, derrubou a liminar que suspendia a tramitação desse projeto na Assembleia Legislativa e, a partir de amanhã, coloca força total no plenário da Assembleia, 55 aliados, votos dos 77 deputados estaduais, e deve aprovar o projeto que cria 2 fundos, permitindo a venda aí de cerca de 5 mil imóveis do Estado, com o objetivo de tirar as contas do Estado do vermelho. Para a oposição, a operação é polêmica e é como se o governo estivesse vendendo seus imóveis para voltar para o aluguel. Bom, vamos aguardar então, né, os próximos passos e a definição dessa questão. Perfeito. Orion, muito obrigada pelas informações. Prazer, Luciano. Uma ótima noite para você. Até a próxima, até breve. E agora vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. As temperaturas continuam em queda, principalmente aqui em Minas Gerais. A quinta-feira, por exemplo, né, a gente acompanha aqui, vai ter mínima de 16 e máxima de 23 graus. Bom, entre 16 e 23 graus, a gente está olhando aqui a quinta-feira. A sexta-feira, entre 13 e 25 graus. A sexta-feira com céu parcialmente nublado, com nevoeiro ao amanhecer. Os termômetros marcando, portanto, entre 13 e 25 graus. Prepare o seu agasalho. No sábado, o dia fica claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 13 e 27 graus. Agora, no interior do estado, a quinta-feira aí, ó, o sol aparece, o dia fica claro, mas faz frio em grande parte do tempo. Em Camanducaia, no sul de Minas, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Presidente Olegário, 16 e 24 graus. Uruana, lá no norte de Minas, tem temperaturas entre 22 e 29 graus. E veja a seguir, o Atlético joga logo mais pela Copa do Brasil e tem jogador que pode chegar à capital a qualquer momento. Os destaques do futebol daqui a pouco. E ainda, depois da Santa Casa, o Hospital Mário Pena também reclama da falta de repasses do SUS e pode reduzir o funcionamento. Todas as informações depois do intervalo. Nas últimas semanas, nós trouxemos aqui no Jornal Band Minas a difícil situação financeira de alguns hospitais da capital. Depois da Santa Casa, hoje o Hospital Mário Pena recebeu a nossa equipe. A direção do hospital reclama a falta do repasse do SUS de pelo menos 6 milhões de reais. Os 2 hospitais e uma casa de apoio que compõem o Instituto Mário Pena começam a correr risco por conta da dificuldade financeira. As unidades são referência no estado no tratamento de câncer, como o Hospital Luxemburgo, localizado na região centro-sul da capital. Por aqui, a crise já começa a preocupar. Nós estamos conseguindo manter ainda esse tipo de atendimento. É caro, não resta a menor dúvida, e infelizmente os recursos já estão se exaurindo. Hoje, o Instituto Mário Pena está mantendo um déficit mensal por volta de R$1,5 milhão a R$1.800.000. Isso, logicamente, a curto prazo vai ficar insustentável. Até enquanto aguentarmos essa posição, essa situação, nós vamos manter o funcionamento pleno como está sendo hoje. O Instituto precisa de cerca de R$12 milhões mensais para manter todos os serviços. Mas o déficit já chega a R$1,5 milhão por mês. Todos nós sabemos que o tratamento oncológico é caro. É um tratamento caro que exige especialização muito específica e ele é caro. E como o nosso atendimento, por volta de 70% de todo o atendimento nosso é através do SUS, do Sistema Único de Saúde, e a tabela dele está totalmente desatualizada, totalmente defasada. Mais de 10 anos que isso muda esses valores. Além dos repasses do SUS, a organização sobrevive com verbas do Programa de Apoio à Atenção Oncológica do Ministério da Saúde, doações e parcerias, como o troco solidário em alguns supermercados. Atualmente, as 3 unidades do Instituto Mário Pena mantêm cerca de 370 leitos. A maioria das pessoas vem de cidades do interior. São 760 municípios que enviam praticamente todos os dias pacientes oncológicos para se tratarem aqui nos hospitais. Terezinha vem de Conselheiro Lafayette para fazer a quimioterapia no Luxemburgo. A aposentada de 66 anos não imagina como seria se o hospital não pudesse atendê-la. Falar a verdade, não tinha como, né? Que não fica barato esse tratamento. A gente está fazendo pelo SUS mesmo, mas se não tivesse a ajuda dele, não tinha como a gente fazer. Então eu peço que
não deixa fartar não para nós não. Se o repasse do SUS não for reajustado e se as doações ao hospital não aumentarem, o Instituto poderá diminuir o atendimento ou até fechar as portas. Meu Deus, não posso nem pensar nisso, né? Se eu não tivesse achado aqui para me tratar, eu não estaria tratando aqui, não tinha condição. Meus filhos tinham que reunir, né, e pagando. Eles deveriam passar pelo menos um dia nos hospitais para ver a situação das pessoas que precisam desse atendimento. E se eles vissem a situação, garanto que o coração deles doía, porque o meu dói. A Secretaria Municipal de Saúde se posicionou por meio de nota. Disse que não foi comunicada oficialmente sobre o fechamento de leitos do Hospital Mário Pena. Informou ainda que os recursos são enviados pelo Ministério da Saúde conforme desempenho do hospital e que a Secretaria faz o encaminhamento desses valores pertinentes. Caso haja restrição do atendimento, a Secretaria vai se esforçar para absorver a demanda. Disse ainda em nota que não cabe à Secretaria fazer reajustes de tabela de hospitais e que isso é uma atribuição do Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde também se posicionou, dizendo que a falta de reajuste na tabela de pagamentos por procedimentos no SUS é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Nós também procuramos o Ministério da Saúde, que até este momento não nos respondeu. Mudando de assunto, vamos falar de futebol. Já está aqui André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Bom, André, hoje o Atlético vai jogar fora e vai jogar na capital, que tem ganhado aí o destaque, né, no Brasil, mas em relação à política. Onde é e contra quem o Galo joga hoje? Exatamente, o Atlético joga em Curitiba contra o Paraná. E aí vai ter gente que vai achar estranho, joga no Couto Pereira, a casa do Coritiba, mas o Paraná está promovendo essa partida porque há muito tempo a equipe não tem um jogo grande, né? Então essa oportunidade de enfrentar o Atlético, uma equipe da Série A que disputa Libertadores, está movimentando ali a capital, então o Paraná acreditando em um bom público. E aí o Atlético, o técnico Roger Machado quer mandar força máxima, esse é o objetivo dele, mas tem ainda algumas pendências, Luciana. A gente vai ter que esperar as próximas horas para descobrir quem que ele vai utilizar, principalmente o lateral esquerdo, Fábio Santos, e o volante Adilson. Eles estão bem desgastados, então o departamento médico vai dar aí o sinal verde ou não para que eles atuem, Luciana. Gente, e tem jogador novo chegando em Belo Horizonte, André, quem é? Tem sim, depois de uma novela, viu, Luciano? Foi uma verdadeira novela, o Valdívia, que interessou muita gente. Ele está no Internacional, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e está na reserva ainda, está tendo pouco espaço. Então, muitos times queriam, Cruzeiro falou nele, São Paulo, Santos, muitas equipes, mas o destino vai ser mesmo o Atlético. A gente está vendo algumas jogadas dele, inclusive esse golaço que ele marcou. As informações que a gente recebeu é que o empréstimo gira em torno de R$1,5 milhão por um ano, ou seja, ele fica até o meio do ano que vem. E a opção de compra é um preço bem salgado, viu, Luciana? 15 milhões de euros. Mas, de qualquer forma, é um jogador importante, um jogador de muito talento que vai ficar aí um bom tempo no Atlético, ou pelo menos um ano. Outro jogador que pode chegar é o Sassá. Botafogo e Cruzeiro tentam fazer uma composição. Entre Cruzeiro e Sassá, tudo certo. O problema é que o Elber, que sairia a moeda de troca e iria para o Botafogo, teve uma pedida considerada alta pelos botafoguenses. Então, o negócio ainda está, como é que a gente pode dizer, estacionado. Obrigada pelas novidades, pelas informações, André. Boa noite para você e até a próxima. Boa noite para todo mundo. Buracos nas ruas. É muito comum ouvir reclamações a respeito do asfalto nas ruas e os remendos do tapa-buracos não agrada muito, né, os moradores da capital. Não é mesmo, Paulo Navarro? Olá, o asfalto foi inventado para deixar a vida mais confortável, para que os automóveis circulem sem solavancos. Uma locomoção com mais facilidade, velocidade e segurança. O asfalto de Belo Horizonte é o contrário. Uma colcha de retalhos e remendos emburacados e sem manutenção. Em vez de facilitar a locomoção, nosso asfalto é um obstáculo, conservado nas coxas sem padrão. Revela desleixo, falta de compromisso com padrões, completo desrespeito ao contribuinte, ao cidadão. Os vilões desse mal têm nomes: Copasa, Semig e Gasmig. Abrem o asfalto e o devolvem cheio de caroços devido à má compactação. Daí, aquelas ondulações que causam prejuízos incalculáveis para quem tem carro. Sem falar nos riscos de acidentes de quem tenta desviar e poupar um amortecedor.
A engenharia evoluiu, mas a manutenção e a fiscalização involuíram. Fora os tradicionais buracos, isso cidade adentro, temos calombos fazendo até aniversário. Este problema criminoso e vergonhoso atinge a cidade inteira. E vamos levando, reclamando, aceitando o absurdo. Mais um exemplo de Brasil porco. Acontece no próximo dia 29 o 26º Encontro de Direito Imobiliário da OAB Minas. O evento vai tratar nessa edição do novo cenário das vendas de imóveis e também nos condomínios. Uma oportunidade para tirar todas as dúvidas na hora com especialistas no assunto, porque esse é um evento aberto ao público. É das 7 da noite às 10 horas no auditório da OAB, que fica na Rua Albita 250, no bairro Cruzeiro, aqui na capital. As inscrições podem ser feitas até no momento mesmo do evento, desde que exista vagas disponíveis e custam apenas R$10. Todas as informações pelo telefone 2516-7008, 2516-7008. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais para você. Ótima noite. Até lá.